Voltei para falar de mais perrengues de viagem. Pera, se você não tá entendendo nada, produção, volta um pouquinho a fita. Quando eu me dei conta de que a minha mala não ia mesmo aparecer, eu acho que eu fiquei branca. Assim, tava tudo meu dentro da mala. E quando eu vi o total do cartão, eu falei, não é possível. E a partir de um determinado dia, a gente começou a não reconhecer mais a maior parte das contas. A moça pegou o voucher, leu, ela leu de novo. Ela falou pra mim, olha, esse voo, ele não sai daqui, esse voo ele sai de outro aeroporto. Esses pedacinhos de vídeo que você assistiu agora são trechos do último vídeo aqui do canal, quando eu contei sobre alguns dos nossos perrengues de viagem e o que eles trouxeram de aprendizado pra gente. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima e o link também vai estar na descrição. Eu sugiro que você pause aqui para assistir lá primeiro e depois você volte pra cá para continuar o papo. Se você já assistiu, deve estar curioso ou curiosa para saber sobre as histórias que eu prometi, né? Relaxa, eu vou contar todas elas depois da vinheta. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. E eu vou começar logo pelo perrengue que eu falei que era o mais difícil para mim, a história do cálculo renal em Paris. Bom, cálculo renal não é nenhuma novidade para mim. Eu tenho crises desde os meus 20 anos, faço acompanhamento com o urologista, tô sempre cuidando, mas não tem jeito. Então, quando eu comecei a sentir aquela dorzinha chata em Paris, no nosso terceiro dia de viagem, eu já fiquei meio ressabiada. Eu lembro que foi um dia que a gente tinha ido para o Vale do Loire, a gente saiu cedinho de Paris, passou o dia inteiro andando, visitando os castelos, voltou para Paris já no finalzinho do dia, e aí quando eu deitei para dormir, eu já senti que tinha alguma coisa estranha rolando ali. Eu nunca tinha tido nenhum problema parecido em viagem, sempre tinha rolado em casa, mas já sabendo que existia a chance de acontecer um dia, eu sempre fiz questão de viajar com a minha farmacinha bem completa, com os remédios de SOS que o meu urologista receitou. E naquela noite mesmo, eu já comecei a medicar. Bom, para resumir bem, a dor deu uma acalmada durante a madrugada. No dia seguinte, até deu para dar uma voltinha por Paris. Eu lembro que a gente ia para Versalhes nesse dia, mas mesmo com a dor ali controlada, eu sabia que a coisa estava meio esquisita, eu não queria sair muito de perto do hotel, então a gente resolveu ficar por ali mesmo, mas andou pra caramba, e quem vê as fotos desse dia nem imagina que tinha alguma coisa acontecendo. E aí no final da tarde a coisa foi dando uma piorada e foi rápido, a dor aumentou. Nessas horas eu já sei que só o que resolve mesmo é a medicação na veia, eu começo a passar muito mal. Se você já teve cálculo ou se você convive com alguém que teve ou que tem, você sabe qual é o nível da dor, é de se jogar no chão e chorar. E aí não tem jeito. Nessa hora o Kaká pegou o telefone para acionar o seguro. Essa é uma coisa que a gente nunca abriu mão e depois dessa experiência, menos ainda, a gente sempre viaja com seguro viagem. E eles foram ótimos. Em menos de meia hora a gente já estava indo pro hospital. Bom, a gente passou aquela madrugada todinha no hospital. Eu fiz vários exames e no final eles me mandaram de volta pro hotel com remédios ainda mais fortes do que aqueles que eu já tinha comigo e também com antibiótico. Nessa hora, eu lembro que me bateu assim um desespero real. Eu tava com os exames bem alterados e eu tava muito insegura. A gente pensou, conversou, analisou todas as possibilidades, ainda tinha uns 12 dias de viagem pela frente, dali a 2 dias a gente ia pegar um avião para Londres e eu não sabia se eu queria continuar aquela viagem com uma pedra presa no meu ureter e com uma infecção que eu sabia que ia continuar ali enquanto a pedra não saísse. No final das contas, a gente decidiu arrumar as malas e voltar para casa. Eu liguei para a companhia aérea, a gente confirmou que tinha um voo saindo no dia seguinte e era só ir para o aeroporto. Lá mesmo a gente ia fazer a troca das passagens e embarcar. Ia custar uma grana, mas paciência, dentro do que a gente decidiu, valia mais a pena do que continuar viajando daquele jeito. Sério, a cena que eu lembro desse dia sou eu e o Kaká arrumando mala, eu medicada, nessa altura com o rosto todo inchado, porque um dos remédios que me deram lá me deu alergia, eu fiquei completamente desfigurada, tava completamente lerda do antialérgico, chorando horrores porque eu tava com medo e frustrada porque eu ia perder o resto da viagem. A gente arrumou tudo e aí me deu uma vontade louca de fazer xixi.
E assim, eu nunca tinha, em todas as minhas crises mais sérias, eu nunca tinha expelido uma pedra sozinha em casa. Por isso também que eu queria voltar para o Brasil, porque todas as experiências que eu tinha tido me diziam que ela não ia sair sozinha. E aconteceu. A pedra saiu sozinha. Na hora eu não sei nem explicar o alívio que eu senti, não só pela dor, mas muito pela preocupação mesmo. Assim, era como se tivessem tirado 200 quilos das minhas costas. E a alegria de entender que estava tudo bem, que não tinha mais pedra, que a infecção agora ia controlar, que ia dar sim para continuar viajando. Enfim, foi um perrengão brabo, mas com um final feliz. Podiam ter acontecido 1000 coisas diferentes e piores. Eu podia ter sido internada em Paris, podia ter seguido com o plano de voltar para casa e a pedra sair assim que a gente chegasse, imagina. Mas deu tudo certo e no final correu tudo bem. A gente seguiu viagem. A história da mala extraviada que eu contei no primeiro vídeo foi logo depois disso. Foi uma viagem para testar os nervos mesmo. Mas eu tava tão relaxada porque eu tinha resolvido o problema com a pedra que qualquer coisa assim que acontecesse parecia meio bobeira para mim naquela hora. O que a gente aprendeu com tudo isso é que seguro viagem é sim fundamental, que na maior parte das vezes você não vai precisar, mas que quando você precisa faz uma diferença danada ter contratado. A gente teve atendimento rápido em português e isso na hora do perrengue ajudou muito. Detalhe importante, eu não paguei absolutamente nada para ser atendida no hospital e toda a despesa que eu tive com farmácia foi reembolsada logo que a gente voltou de viagem. Esse valor, em euros, já cobriu o que a gente tinha pago nos 2 seguros juntos, o meu e do Kaká, então valeu a pena pela ajuda, mas valeu a pena financeiramente também. O segundo perrengue que eu prometi contar foi da viagem que a gente ficou sem hotel no Porto, em Portugal. Só para te contextualizar, era uma viagem um pouco mais longa, a gente tinha chegado na Europa por Paris, e aí a gente pegou um carro, desceu parando até o sul da França, depois a gente pegou um avião de Nice para Amsterdã, e a última parada da viagem era o Porto. Então a gente estava exausto já. E até com um pouco de saudade de casa também. E era a nossa segunda vez no Porto. Eu tô te contando tudo isso para você entender bem a nossa postura quando o perrengue aconteceu. A gente chegou no hotel, era um hotel parceiro, a gente ia ficar hospedado lá a convite, para depois relatar aquela experiência no site. Isso é uma coisa que rola muito em viagens de blog, a gente já teve vários hotéis parceiros, e eu sempre tomo muito cuidado na hora de escolher, porque óbvio, em primeiro lugar, a gente não quer ter uma experiência ruim, mas também porque eu sou sempre muito honesta quando eu faço review de hotel no blog. Isso, assim, pra mim é precioso. Se a internet não funciona, se o café da manhã é ruim, eu vou falar. E isso é uma coisa que já fica acertada, inclusive, com o hotel antes da gente chegar. Eles sabem que o convite para hospedagem nunca é sinônimo de avaliação positiva e eles não têm sequer acesso aos textos antes da publicação. Enfim, era um hotel excelente, super bem avaliado, tinha tudo para dar certo, mas quando a gente chegou para fazer o check-in e eu dei o meu nome, a reserva não existia. Eu tinha acertado tudo por e-mail um tempo antes com a pessoa que era responsável pelo marketing, tudo também copiado para o diretor do hotel. Mas por alguma razão, a gente sabe que as pessoas às vezes cometem erros, é super normal. Por alguma razão, eles, apesar de terem confirmado a reserva comigo, eles não tinham colocado isso no sistema do hotel. E beleza, teria ficado tudo certo se o hotel não tivesse lotado. Eles não tinham a minha reserva e eles não tinham nenhum quarto vazio para colocar a gente de última hora. E aí, enquanto o pessoal da recepção ligava para o diretor do hotel para chamar ele, para tentar resolver, enfim, para dar um jeito, eu peguei o meu celular, fui para o Booking já pensando em encontrar um outro lugar para ficar, mas estava tendo um evento no Porto. Eu acho que era um festival de música, enfim, não sei, mas estava tudo muito cheio. O Booking estava com aquele índice de lotação de cidade marcando assim uns 99%. A gente sentou, conversou e decidiu que se o hotel não resolvesse o problema, a gente também não ia ficar ali esquentando muito a cabeça. A gente ia naquele dia mesmo para o aeroporto e ia antecipar o voo da volta para o Brasil. E aí que quando o diretor do hotel apareceu com uma solução, eu até passei um tempo pensando se ia topar, porque era muita mão de obra. O esquema ia assim, a gente tinha 3 diárias. Ele conseguiu um hotel onde a gente ia ficar na primeira e na terceira noite, e na noite do meio ele tinha um quarto vago no hotel dele.
No final, eu acabei topando porque eu tinha fechado um trabalho com eles e eu queria cumprir a minha parte do combinado. A gente só ia passar uma noite no hotel, é menos que o normal, mas ia ser o suficiente para poder escrever sobre ele depois. Resolveu? Resolveu. A gente fez 3 check-ins e 3 check-outs em 3 dias, mas deu tudo certo. E é aquilo que eu falei, as pessoas erram, todo o sistema que precisa do fator humano para funcionar é passível de erro, e para mim o que importa no final das contas é se aquele erro tem uma solução e qual é o empenho que as pessoas colocam para resolver. Então, olhando o copo meio cheio, no final das contas, eu até acho que foi uma experiência legal, porque deu pra gente testar a eficiência dos caras em resolver o problema e o comprometimento com o hóspede. Valeu também para um aprendizado. Uma semana antes de toda a viagem, sempre vale a pena mandar um e-mail para os hotéis onde você vai se hospedar para checar se as reservas estão todas certinhas. Porque se tiver algum problema, você consegue resolver ainda aqui no Brasil e fica bem mais fácil. O terceiro perrengue desse vídeo foi em Roma e foi de um aprendizado bem valioso. O que aconteceu lá, a gente tinha se programado para fazer uma viagem de carro grande pela Itália. A ideia era passar uns dias em Roma, pegar um carro, aí descer até Nápoles e Pompeia. De lá a gente ia pro sul da Puglia, bem na pontinha mesmo, e depois subir de volta passando por Alberobello e Matera. E foi uma viagem dos sonhos, a gente super se planejou por um tempão, tudo muito organizadinho. A primeira parte rolou sem problemas, a gente passou uns dias ótimos em Roma, e aí no dia que a gente ia pegar o carro para continuar o resto da viagem, tava um trânsito danado para sair de Roma e chegar no aeroporto, que era onde ficava a locadora que a gente já tinha reserva. Eu sempre faço as reservas de carro antes das viagens, porque o preço é sempre bem melhor do que o preço do balcão, e porque a gente já garante a categoria do carro que a gente quer. Nessa viagem não foi diferente, eu fiz a reserva com bastante antecedência, mas sem pagamento antecipado, a gente ia pagar ali na hora e tal. Era uma promoção boa, o preço estava ótimo, o carro era bem legal, enfim, tudo certo. A gente chegou no aeroporto, tinha passado 40 minutos do horário marcado na reserva para pegar o carro. A gente encostou no balcão, entregou o voucher e a moça respondeu: olha, sua reserva não vale mais. Como assim não vale mais? Eu nunca tinha me atentado para ler as letras pequenininhas dos contratos de reserva e eu descobri ali na hora que aquela locadora dava um prazo máximo de 30 minutos de atraso para pegar o carro. Passados esses 30 minutos, a reserva cai e se você quiser alugar tem que fazer ali na hora com um preço e condições diferentes. A gente atrasou exatamente 10 minutos além dessa tolerância, a área onde ficavam os balcões das locadoras estava vazia, não tinha ninguém, ou seja, eles não tinham entregue o carro para ninguém naquele tempo, o carro estava lá disponível, mas a minha reserva simplesmente não valia mais. A gente tinha uma viagem pela frente, tinha todos os hotéis reservados, tinha trabalho para fazer, então a única solução naquela hora era conseguir um carro, enfim, em algum outro lugar. A gente passou de balcão em balcão, vendo com todas as locadoras, menos aquela original, que eu já não queria mais, o que tinha ali para alugar de última hora. No final, a gente acabou pegando um carro que não era tão legal quanto que a gente queria, a gente acabou pagando mais do que a gente ia pagar originalmente, mas a gente descobriu um detalhe importante sobre os aluguéis na Itália. Tem algumas regiões que, por serem um pouquinho mais perigosas, o seguro não cobre. Então, se você aluga em Roma e viaja de carro para Nápoles, mesmo que você tenha contratado o seguro, se acontecer alguma coisa com o carro, paciência, isso não está coberto. E assim, ir para Nápoles sem seguro é uma coisa que eu não recomendo nem para o meu pior inimigo. E eu não estou falando de risco de roubo nem nada. A questão é que para andar no trânsito napolitano, sem dar uma arranhadinha no carro, você tem que ser profissional e se bobear nem assim. Eu acho que eu já contei isso no vídeo que a gente fez sobre Pompeia, mas encontrar um carro na rua que não tivesse batido ou arranhado em Nápoles virou uma brincadeira assim oficial da nossa viagem. E bom, a locadora original que a gente ia alugar tinha essa cláusula de exclusão no contrato e a locadora que a gente acabou alugando depois desse rolo todo não tinha. O seguro tinha cobertura em todas as regiões. Então, por esse lado, acabou sendo ótimo. A gente ficou mais despreocupado e valeu pagar mais do que o preço que a gente tinha contratado. Então, uma coisa super importante, lembra sempre de verificar as letras miúdas de todos os contratos, de todas as reservas, carro, hotel, passagem aérea. Assim você não corre o risco de ter uma surpresa, de ter a sua reserva cancelada no meio da viagem ou de contratar um serviço que não vai te dar tudo aquilo que você acha que contratou. E 2,
se você for para Nápoles, aluga um carro com seguro. Por último, o perrengue final desse vídeo foi também o mais recente, uma viagem para Roterdã que começou toda errada e terminou com pandemia. A história do perrengue começou ainda aqui no Brasil. Uns 4 dias antes da viagem, o Kaká começou a passar muito mal. Foi naquela época que a gente teve contaminação na água aqui do Rio, então a gente até acha que pode ter sido por isso. Mas ele estava bem mal, de um jeito que ele assim nunca fica. O Kaká é super valente para a doença e é difícil ele ficar caído. Então, quando aconteceu antes da viagem, a gente já ficou meio preocupado. No dia do embarque, ele não tinha melhorado nada. E aí eu já tinha, assim, batido um desespero. Eu não ia sair daqui do Brasil sem saber se ele estava com alguma coisa mais séria, que precisasse de mais cuidado, sei lá. O voo era à noite e assim que clareou de manhã, a gente estava no hospital. Ele fez todos os exames. Felizmente não tinha nada que fosse muito importante. O médico passou uns remédios mais fortes para ele melhorar mais rápido e liberou a viagem. Problema 1 ultrapassado. Aí o voo de ida foi bem ruinzinho, principalmente quando a gente estava chegando lá. Estava ventando muito, o avião parecia de papel na hora de pousar e ele, que já estava estragado, ficou ainda pior, super enjoado. Aí a gente desceu, a fila da imigração estava de um jeito que eu nunca tinha visto tão grande, enfim, tudo cagado. E aí, para completar, quando a gente foi pegar o trem do aeroporto de Amsterdã para Roterdã, que era como a gente tinha se programado para fazer, os trens estavam parados por causa do mau tempo. A gente tinha 2 opções. Ou ficava esperando umas horas no aeroporto até tudo normalizar, ou pegava um Uber e ia gastar uma grana. Mas depois de tudo, do Kaká ter passado mal, do dia da viagem que a gente acordou super cedo para ir para o hospital, tudo que a gente queria mesmo era chegar logo no apartamento. Então, assim, assume o prejuízo e bora de Uber. A gente chegou no apartamento, capotou, os 2 muito estragados, exaustos, nem ver Roterdã a gente viu direito nessa hora. De noite, para fechar esse começo maravilhoso, ainda caiu uma chuva daquelas assim absurdas e a gente na rua correndo atrás de um mercado para abastecer a geladeira de casa. Eu lembro que no final disso tudo, o Kaká falou: pronto, maravilha. É ótimo quando a viagem começa assim, porque bateu a cota de dar errado. A partir de agora, tudo vai dar certo. E realmente foi uma viagem maravilhosa, assim, uma das melhores que a gente já fez de longe. Tem vários vídeos, inclusive, sobre essa viagem aqui no canal. Eu vou deixar a playlist da Holanda num card aqui em cima. Só o que a gente não sabia é que no meio da viagem iam decretar uma pandemia e que o mundo ia começar a virar de cabeça para baixo, com tudo fechando, inclusive as fronteiras. A gente foi vendo vários países fechando, não sabia se adiantava o nosso voo de volta, se continuava lá e pagava para ver. Nos últimos dias, a tensão era tão grande que o nosso anfitrião do Airbnb veio conversar, dizendo que se a gente não conseguisse voltar, ele ia ajudar a dar um jeito, a gente ia poder continuar no apartamento, enfim. Mas a gente chegou a olhar outros apartamentos até em outros países para onde a gente podia ir, caso as fronteiras fechassem aqui no Brasil e a gente acabasse preso na Europa. Numa situação normal, isso nem seria um problema muito grande. Mas com uma doença nova circulando, uma pandemia decretada, um seguro que já não cobria caso a gente pegasse Covid e o euro que estava subindo loucamente todos os dias, foi bem tenso. A gente conseguiu chegar até o final da viagem e voltar para casa no dia original da nossa reserva, mas a gente chegou aqui no Rio no dia 16 de março, que foi o dia que a grande maioria das pessoas começou a trabalhar de casa, a não sair mais para o que não fosse essencial, enfim. Eu brinco dizendo que eu me senti igual aquela galera que precisa rolar por baixo do portão no dia da prova do Enem, sabe?
O aprendizado desse festival de perrengues foi que mesmo uma viagem toda cagada pode ser maravilhosa. Ter passado um mês em Roterdã foi muito especial. Tanto que eu nem sei dizer, assim, pela primeira vez a gente chorou na hora de voltar para casa e várias vezes a gente se pega olhando o anúncio ali do mesmo apartamento, pensando, olha, quando essa pandemia acabar, de repente a gente repete. Então, na hora do perrengue, tenta pensar assim, essa ainda pode ser uma viagem tão linda que o olho vai encher de água quando acabar, e tenta não viajar quando um vírus novo começar a circular, porque de verdade não é legal. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha tirado lições bacanas dos meus perrengues para não precisar quebrar a cabeça passando por situações parecidas. Até porque eu também já tô cansada de perrengue e, bom, eu gosto de vir aqui dividir as coisas com vocês, mas eu prefiro não ter mais histórias de perrengue para contar daqui pra frente. É isso. Antes de ir embora, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima, sem perrengue.